continuar lá no estudo do gráfico, né, do sinal da função, na página 109. Vamos ver agora o exemplo 2. Lê para a gente, Gabriel. Peraí. Exemplo 2. A despesa fixa de uma pastelaria com manutenção do estoque, limpeza, aluguel e salários é de R$ 13.500 por mês. Em abril, a pastelaria venderá pastéis com preço único de R$ 4,50. Determine quantos pastéis devem ser vendidos durante esse mês, para que não haja prejuízos. Então, ele fala que uma pastelaria tem uma despesa fixa, né, de 13.500. Nisso está incluso a reposição de estoque, a limpeza, o aluguel, os salários, né? Aí ele fala aqui que em abril a pastelaria vai vender os pastéis a um único preço, que é R$ 4,50, né? Aí ele fala, determine, né, quantos pastéis devem ser vendidos durante esse mês para que não haja prejuízo. Lembrando que a despesa fixa dela é de R$ 13.500. Vamos lá para a página 110. Aí ele fala assim, ó, vamos definir uma função L que relaciona o lucro em real na venda de X pastéis durante o mês, né? Aí ele fala assim, considerando a despesa fixa de 13.500 e que a venda de X pastéis gera 4,5x reais, temos que a função L é definida por... Então, aí ele tem L de X, que é o lucro em função de uma quantidade de pastéis que vai ser vendida a um determinado valor, tá? Então, ele tem lá que L de X é igual a menos 13.500. Por que menos? Porque esse é um valor que a pastelaria tem de dívida todo mês. Aqui está incluído estoque, funcionário, limpeza, isso, aquilo. Então, por isso que é negativo, porque é algo que ela paga, tá? Então, é 13.500 mais 4,5x, né? Esse 4,5 vem do preço de cada pastel, que é R$ 4,50. Quantos pastéis ele vai ter que vender para ter esse valor? A gente não sabe, então tem o X representando, tá, galera? Aí ele fala assim, para resolver o problema, vamos estudar o sinal dessa função. Para isso, determinamos seu zero, que ocorre quando L de X é igual a zero. Aí ele coloca lá, menos 13.500 mais 4,5x é igual a zero. 4,5x é igual a 13.500. O que ele fez? Ele mudou os termos de lugar. Ele simplesmente colocou 13.500 para o outro lado e isolou o x, tá? Aí ele resolveu lá, né? Que x é igual a 13.500 dividido por 4,5, isso vai dar 3.000. Então, o zero da função vai ser quando o x for 3.000, tá? Aí ele fala assim, sabemos que em x igual a 3.000, o gráfico da função intersecta o eixo x. Então, a gente tem uma função aí que tem essa cara aqui, ó, um gráfico, o eixo x, o zero da função é no ponto 3.000. Então, aqui a gente tem um ponto. O gráfico da nossa função vai cortar esse ponto. Se a gente olhar o L de x, a função de x, a gente vai ver que ela é decrescente. Como que eu sei disso? Aliás, ela não é decrescente, não. A gente tem que olhar o 4,5x, porque o 13.500 não tem o coeficiente x. Ela é crescente. Por quê? Porque é mais 4,5x. Ele é positivo. Se ele é positivo e ele é crescente, o meu gráfico vem lá de baixo para cima. Eu tenho aí que L de x
é igual a 13.500 mais, aliás, menos 13.500 mais 4x. Ele representou o termo com coeficiente A depois, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nesse sinal e não nesse, tá bom, gente? É sempre o termo do coeficiente, aqui é a A de x. Então, olhando esse sinal, a minha função é crescente. Se ela é crescente, o gráfico começa de baixo, a reta vai subindo. Então, ele colocou aí, ó. Sabemos que em x igual a 3.000, o gráfico da função intersecta o eixo x e que a função é crescente. Aí ele fala, pois o coeficiente A é igual a 4,5. Isso é maior que zero. Com essas informações, podemos fazer o esboço do gráfico dessa função e estudar o seu sinal. Então, tudo que está nesse intervalo é positivo. Tudo que está nesse intervalo é negativo, tá? Aí ele coloca aqui, ó. Quando x é menor que 3.000, L de x vai ser maior que zero. Ou seja, há prejuízo. Quando x é igual a 3.000, L de x é igual a zero. Portanto, não há prejuízo e nem lucro. Depois ele fala, quando x é maior que 3.000, L de x vai ser menor que zero. Aí, vai ser maior que zero, aliás, aí ocorre lucro. Então, ele fala que quando x, a gente tem aqui, ó, x é maior que zero, né? Então, a gente tem um intervalo do ponto 3.000. Quando os números for 3.001, um exemplo, 3.002, né? Maiores que 3.000, a gente vai ter o quê? Lucro. Quando a gente tiver os valores de x menores que 3.000, a gente vai ter o quê? Prejuízo. Prejuízo. Quando ele for igual, a gente não tem nem prejuízo e nem lucro. A gente fica estacionado. O que é importante aqui? Aprender a ler estes intervalos. Certo? Quando x é menor que 3.000, eu tenho prejuízo. Quando x é maior que 3.000, eu tenho lucro. Estão entendendo isso aqui de intervalo, galera? Sim. Sim, tô sim. Tô sim. Tá dando para visualizar a lousa direitinho? Sim. Tá, professora, o áudio tava cortando. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá. Lá em cima tem um quadrinho azul que está escrito assim, ó, mais ainda. Fala. Um exemplo. Vamos analisar mais para quais valores de x que f de x é igual a 45 menos 5x, né? É menor que ou igual a zero, né? Aí ele vai lá e ele resolve. Ele fala assim, primeiramente, determinamos o zero da função. Então, vamos fazer esse aqui, ó. Então, ele tem lá, ele me deu uma função f de x igual a 45 menos 5x. Tá? Aí eu vou determinar o zero dessa função para saber o quê? Qual é o ponto em x que vai intersectar o gráfico. Só de olhar isso aqui, ó, eu já tenho que saber se a minha função é crescente ou decrescente. André, olhando isso aqui, a minha função vai ser crescente ou decrescente, o gráfico? Crescente. Crescente?
Aonde está o coeficiente A? 45. Não. O coeficiente A vem seguido do x. Menos 5x. 5 é o meu coeficiente A. Ele é negativo. A minha função vai ser decrescente. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, tá o zero da função. 45 menos 5x igual a zero. Menos 5x vai ser igual a menos 45. X não pode ser negativo. Vou multiplicar por menos 1. 5x igual a 45. X igual a 45 dividido por 5. X igual a 9. Então, eu vou ter o meu zero da função no ponto 9. Vou construir a minha reta x. Esse carinha aqui é o ponto 9. O gráfico da minha função vai cortar o eixo x no ponto 9. E ele é decrescente. Se ele é decrescente, ele vai começar do lado positivo. Em cima é positivo, embaixo é negativo. Então, ele vai vir de cima para baixo. Por quê? Porque o meu coeficiente A é negativo. Eu tenho que prestar atenção, porque o coeficiente A é aquele que sempre vai estar acompanhando o x, tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou analisar. Aqui é um intervalo positivo. Aqui é um intervalo negativo. Parte de cima positiva, parte de baixo negativa, tá? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ele achou o zero da função, que é o x igual a 9. Aí ele fala, como A é igual a menos 5, e isso é menor que zero, a função é decrescente. Então, A menor que A é igual a menos 5 é menor que zero, então a minha função é decrescente. Aí ele coloca aqui que logo f de x é maior, aliás, menor ou igual a zero quando x é o quê? Maior ou igual a 9. Se eu for olhar, analisar esse gráfico da forma que ele estava fazendo nos outros, eu vou colocar aqui, ó, que todos os números, o quê? Menores que 9 serão positivos, né? Então, a orientação desse gráfico é todo número menor que 9, ele é positivo. Todo número que for maior que 9, ele será, o gráfico da função tem a orientação negativa. Então, a gente pode colocar aqui, ó, para x o quê? Menor que 9, f de x vai ser positivo, certo? Vai ser sempre maior que zero. Vamos colocar aqui, ó, f de x maior que zero. Para x igual a 9, f de x vai ser igual a zero, certo? Isso aqui era a análise que a gente estava fazendo nos outros exemplos que a gente trabalhou. E para x o quê? Maior que 9, f de x vai ser o quê? Menor que zero. Vai ser sempre negativo. Tá? Vamos ver o que ele fala, continuando lá, ó. Dessa maneira, ao estudar o sinal de uma função afim, determinamos o zero dessa função e verificamos se ela é crescente ou decrescente, analisando o sinal do coeficiente A. Grifa isso, galera.
Isso é importante. Que é o primeiro passo para saber se a função é crescente ou decrescente. Analisar o coeficiente A. Lembrando que o coeficiente A sempre vai estar junto com o x, tá certo? Depois, para eu achar o zero da função, eu vou fazer esse procedimento. Vou igualar a zero e vou isolar o x. Esse é o ponto aonde o meu gráfico, eu vou traçar a minha reta, onde ela vai intersectar o eixo x. Então, esse carinha aqui é o zero da função. É a dupla xy, onde x é 9 e o y é 0. Por isso que é o zero da função, tá certo? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Em seguida, fazemos um esboço do seu gráfico. De modo geral, se f de x é igual a x mais b com a maior que zero, que são as funções crescentes, nós temos para x menor que menos b sobre a, f de x vai ser menor que zero. Para x igual a menos b sobre a, então tem aí que f de x vai ser igual a zero. O que ele está falando aqui de menos b sobre a, menos b sobre a nada mais é do que o zero da função, tá, galera? É a forma que eu uso para achar o zero da função. Aqui, ó, a minha função é f de x igual a ax mais b, né? Então, eu tenho aqui, ó, ax, no caso aqui seria negativo, menos b. Ele só escreveu ao contrário. Ele colocou primeiro o termo b na frente, depois o ax. Se eu olhar aqui, ó, 45 é b sobre a. Ele ficou positivo por quê? Porque quando eu coloquei o 45 para cá, ele passou negativo e eu precisei multiplicar por menos 1, porque o x ficou negativo. Tá certo? Então, com a fórmula menos b sobre a, eu acho quem? O zero da função, o valor de x. Que nem aqui, ó, é 45 e 5. Se eu pegar e substituir, menos, ó, 45 sobre, aqui é menos também, ó, menos 5. Menos com menos vai dar mais. 45 dividido por 5 vai dar 9. Achei o valor do zero da função sem isolar o x. Tá bom? Entenderam isso? Sim. Sim. Eu só não entendi aquela parte lá que o A era com o X, mas eu entendi agora. Então, mas você entendeu, André, que aqui está menos 5x e o coeficiente A sempre vem junto com o x. O que não tiver a letra é o coeficiente B. O que está grudadinho com o x vai ser o coeficiente A. Então, não necessariamente ele vai escrever o coeficiente A primeiro. Ele pode ser que ele escreva o B, que foi o que ele fez aqui, e o que ele fez no exemplo lá da pastelaria. Tá certo? Eu confundi. Então, só ficar ligadinho nisso que aí não vai confundir mais. Aí aqui ele dá o exemplo, ó. Se f de x, então ele deu o exemplo em cima para a função crescente, e aqui, ó, se f de x é igual a ax mais b com a menor que zero, as funções são decrescentes. Então, aqui ele está falando a menor que zero, a é negativo. Então, você vai ter aí, para x menor que menos b sobre a, o f de x vai ser positivo, que era o que eu escrevi aqui quando eu resolvi isso. Para x igual a menos b sobre a, f de x vai ser igual a zero. E para x maior que menos b sobre a, o f de x vai ser menor que zero, certo? Esse é o estudo do sinal do nosso gráfico. Essa aula nossa, ela vai
acho que a Lilian vai postar no YouTube para vocês reverem, caso vocês precisem, né? Eu vou passar os exercícios que vocês devem fazer agora no Schools. E na próxima aula, se vocês tiverem dúvida, porque assim, eu não vou corrigir exercício por exercício, mas eu vou corrigir dúvidas. Então, vocês vão fazer o exercício das páginas que eu vou colocar lá no Schools agora. Vocês precisam aula de manhã, exercício à tarde. Agora a gente vai voltar à rotina normal. Porque na próxima aula vocês têm que ter feito o exercício. E aí o que vai acontecer? A gente vai comentar as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai resolver junto aqui na lousa. Tá certo? Mas eu não vou resolver todas. Eu vou resolver uma dúvida ou outra e vou postar o gabarito para que vocês corrijam. Tá certo, gente? Combinado assim? Sim. Certo. Então, a nossa aula Certinho. hoje acabou. Amanhã, deixa eu ver, amanhã a gente não tem aula, mas na quinta-feira a gente tem 3 aulas seguidas. Aí dá para a gente trabalhar bastante e bem para frente no conteúdo. Então, até quinta-feira vocês têm que fazer os exercícios da aula que eu vou postar hoje no Schools, tá certo? Sim. Tá. E aí, se tiver dúvida,